Eu agradeço a Deus por mais essa sexta-feira, né, que nós temos aí para meditar na palavra do Senhor. Um culto de ensino, um ensinamento que é importante para nós, para podermos estar tendo um conhecimento, né? Conhecimento no trabalho para o Senhor, conhecimento para entendimento e conhecimento para podermos estar lutando um bom combate, né? Então isso é muito importante para nós, para podermos conhecer as verdades. Interessante que quando a gente fala em parábola, ou até mesmo em muitos momentos na palavra do Senhor, nós encontramos algumas situações que é necessário que a gente pense, é necessário que a gente faça a interpretação e é necessário que você entre com a aplicação. Quando você conhece os detalhes, você já teve um ensino sobre os detalhes, é muito melhor para podermos ter uma vasta gama, né? Uma gama de ensinos, independente de qual. Ou seja, eu digo sempre assim, que quando você se prepara, você está preparado para todo tipo de batalha. Então, não é só um pastor, por exemplo, um pregador, por exemplo, estudar para uma pregação. Quando ele tem o seu ensino, ele pode realizar essas pregações em outros momentos e pode utilizar também do conhecimento dele para a ilustração da igreja, para conhecimento da igreja. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, através de várias parábolas, nos ensinar como é que nós devemos fazer. Nós, particularmente, vamos dizer assim, todos nós, né, pessoalmente, tem condições de fazer o seu ensino através de um tipo de parábola, ok? Às vezes utilizando a que Cristo passou, ou às vezes você aplica para que a pessoa compreenda melhor aquela situação. Amém? Então, irmãos, é importante que a gente busque esse conhecimento, mesmo que se você não puder acompanhar a live toda, né? Mas que você busque, né? Eu tenho postado todas as lives que eu faço, todas as lives que eu estou ensinando, até mesmo as minhas pregações, eu estou colocando no meu canal, ok? Mas o objetivo é qual? É que você, dependendo da situação, né, queira pregar ou trazer um ensinamento com a palavra, está ali o pastor Jaime com um canal, quem sabe Deus o abençoe através do trabalho que a gente está realizando, para você enriquecer. Necessariamente não precisa ficar somente naquilo que eu passo. E olha que eu não passo muita coisa. Eu sei que tem muitos detalhes que às vezes a gente não consegue passar ou a gente não teve conhecimento. Amém? Vamos orar, irmãos, para poder iniciarmos a live, né? O ensinamento. Bendito Deus, Senhor amado Pai, mais uma vez nos encontramos aqui na sua presença e na oportunidade que o Senhor nos deu essa noite para podermos, Senhor, meditar na sua palavra, para podermos, Senhor, estar na sua presença, buscando o ensino, Senhor, buscando o entendimento. E nossos corações, Senhor, se alegram quando a gente conhece as novidades da sua obra e conhece também, Senhor, o seu desejo para a nossa vida.
Por isso, Pai amado, hoje, Senhor, nos abençoe, me dê sabedoria e dê entendimento, use a minha vida, Senhor, conforme a sua vontade, e no coração daqueles que estão assistindo a live, Senhor, possam estar, Senhor, sendo preparados para absorver a sua palavra, para buscar entendimento e compreensão. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é importante a gente dar um esclarecimento todas as vezes que nós conhecemos a palavra, né? Parábola, né? Nós precisamos compreender exatamente o que é a parábola, né? Então vejam que a parábola é dada como um ensinamento aonde você precisa buscar o entendimento sobre aquilo que está falando, né? Como eu já disse, o exemplo desse desenho de Paulo, de Pedro, né? Estar falando algo em matemática e os ouvintes não estão sabendo o que é. Na verdade, ele está dizendo que está como parábola, né? Então, é interessante que a gente conheça todos os detalhes de uma parábola. Quando você conhece o detalhe de uma parábola, você engrandece ela diante da sua aplicação. Então, a parábola, mais uma vez, repetindo, a gente vai fazer isso todo o início da nossa live, né? O que é uma parábola? A parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de uma linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo por isso erroneamente confundida como fábula. Em outras palavras, é uma história real ou inventada que te traz uma mensagem que o ouvinte reflita para tirar o conteúdo, né? Para tirar o conteúdo. Então, isso é importante. Irmãos, nós estamos fazendo várias lives, né? Eu queria passar para os irmãos aqui algumas delas que nós já fizemos e se encontra ou no Facebook nosso, que é meio complicado porque ele vai passando, né, o tempo, né? Ou então no meu canal do YouTube. Então veja que eu já estou separando para o canal do YouTube para que vocês possam encontrar os conteúdos ali. Não precisar ficar na linha de tempo do Face para poder achá-la. Então, nós já fizemos o Bom Samaritano, a Ovelha Perdida, a Moeda Perdida, o Filho Pródigo, o Administrador Desonesto e o Vinho Novo, que é os odres, né? Hoje nós vamos meditar sobre o homem rico e Lázaro e os servos, ok? Eu acredito que esta noite nós terminaremos antes do previsto, porque a parábola do servo ela é menor, ok? Então, creio eu que a live vai ser menos de 1 hora, amém? Então vamos lá, meus queridos. É importante que a gente já comece. Eu quero agradecer quem está comigo na live, né? Que Deus o abençoe a quem está assistindo, visto que eu não tenho muito assim condições de estar procurando quem está presente. Amém? Então vamos lá, irmãos. Vamos à parábola do homem rico. Amém? Vamos à parada do homem rico. Bem, deixa eu desmarcar algo aqui que eu marquei aqui, tá ok. O homem rico, ok? Irmãos, vamos ler a parábola do homem rico para que a gente possa estar tendo pleno entendimento. A parábola do homem rico
se encontra em Lucas, capítulo 16, do verso 9 em diante. 16. Perdão, fiel. A parábola do rico e Lázaro. Deixa eu ver se eu não errei aqui. Errei. É 19, tá, irmãos? 19 a 31. E eu coloquei 9 ali. 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Diz assim a parábola do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Regalada, irmãos, tá? Vivia de luxo, ok? Vivia de luxo. Em outra versão, a versão NVI, está bem mais clara. E continuando, irmãos. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E, acontecendo que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão. Deus auxiliador. Perdão. E chegando... Perdão, irmãos. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogai-te, pois, ó Pai, que o mandaste à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tens Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscitasse. Amém? Glória a Deus. Ok, irmãos? Irmãos, é importante que a gente, através dessa parábola, entenda um pouco para quem foi falada essa parábola. Ali a gente tem vários observadores, como a gente já falou nas parábolas anteriores, né? Que estão observando a Cristo e buscando entender, tenha essa curiosidade. E interessante, irmãos, que nessa parábola, veja bem, quando a gente vai
um pouco adiante, né, a gente fala sobre autoridade de lei, ok? Então, muitos buscavam, conheciam a lei, como o rico, ele declara aqui, que ele conhece Moisés e os profetas. Quem conhece o Moisés e os profetas são pessoas que observam a lei, ok? Então, é uma situação assim que a gente entende. O rico conhecia a lei, mas nesse caso específico, ele não tinha compaixão das pessoas. E interessante que a palavra de Deus fala aqui para nós, antes, né, lá no capítulo, no versículo 15. Deus conhece os vossos corações, porque que entre os homens é elevado, perante a Deus é abominação. Ou seja, não importa que as pessoas estão sendo vistas pelos homens, porque Deus ouve o coração das pessoas. Então essa parábola, veja bem, ela está falando de sentimentos, de coração, né, de misericórdia. Isso que é importante. E aí ele diz assim, no 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele. Então vejam, irmãos, após João Batista, vem o Jesus. E aí, a palavra de Deus diz que para você poder estar diante da comunhão, você precisa se esforçar. Então, o fato de você estar aqui na live, o fato de você estar me observando, atentando às minhas palavras, é porque você tem curiosidade. Eu, há uns dias atrás, ouvi uma pregação, né, da nossa igreja, onde se falou de curiosidade. Então, a curiosidade específica, ela tem que ser buscada para a palavra. Porque quando você conhece os detalhes da palavra, você conhece exatamente como interpretá-la. E você interpretando, você pode aplicar. Então, esta é vamos dizer assim, a curiosidade que você precisa ter, a curiosidade santa, a curiosidade voltada à palavra. Então, Deus, antes de começar a parábola, fala para essas pessoas, para os ouvintes, sobre essa questão, a questão de que Deus conhece o interior das pessoas, e não o que as pessoas são, conhece o interior. E aí nós vemos que essa situação que Jesus coloca entre o rico e Lázaro é um conflito que existe entre o judaísmo ortodoxo e o cristianismo. Então há uma diferença aí na questão de observação. Então Cristo vem com essa parábola para fazer chocar, né? Porque o assunto era o seguinte, é a ressurreição e o mundo espiritual, aonde os judeus não tinham, eles não criam muitas vezes, principalmente os ortodoxos, tá? Então eles não criam na ressurreição, ok? Então é uma situação muito complicada. Veja bem, no culto de domingo passado, também foi se falado sobre essa questão de ressurreição, né? Então, vejam bem, irmãos, é difícil para os judeus aceitarem isso daí. Então, aquele homem que passa bem no mundo dos mortos é o que passa mal no mundo do mundo dos vivos. Aquele que é rico no mundo dos vivos, ele passa mal no
mundo dos mortos. Necessariamente ser rico não é assim uma legalidade de você estar fazendo algo de errado, ok? Não é automático ser rico e você não ser misericordioso. Então, a pessoa pode ser rica, mas ela precisa ter Cristo, a misericórdia. Então Deus vai olhar dentro do coração, porque a riqueza é algo como lembram sobre o jovem rico que observava todas as coisas, e aí Cristo fala para ele vender a sua riqueza. O que ele decidiu? Decidiu não seguir a Cristo, porque as riquezas passaram a ter grande importância nele, né? Até ao ponto de que ele permanece. Então, vejam bem, não importa que você olhe para o Evangelho e você se admire pelo Evangelho, se você não tem amor para o próximo. Então, isso fica muito difícil. Então, vejam bem, irmãos, as riquezas por si mesmo não levam à condenação, automaticamente. Mas o coração do homem é que faz a diferença. Esta informação aqui, eu até quero passar para os irmãos, fazer uma pequena propaganda. Não sei se vocês conseguem ler aqui, tá? Eu não sei se vai ficar aqui. Tá aqui. O Novo Testamento interpretado, ok? Versículo a versículo. Aqui é o Champlin, ok? Essa enciclopédia aqui, irmãos, ela me tá sendo uma bênção para mim. Tá sendo uma bênção esse Champlin aqui. Por quê? O difícil de você consultar uma informação é você consultar uma informação tendenciosa. Que seria? Eu acho isso e eu faço um livro. Eu acho aquilo e faço um livro. Aqui esse autor, ele dá opções para você. Ele não chega a um determinamento... Assim, eu acho isso. Ele não fala assim. Ele fala que muitos pensam assim, muitos pensam assado. E aí você tira a sua conclusão. É muito bom. Tem usado, só tem um Novo Testamento, né? Quem sabe um dia Deus me abençoe para ter o Velho Testamento, porque é uma enciclopédia, não é barata, tá? É coisa de R$1.000 aí, essa enciclopédia. Pelo menos eu já dei uma olhadinha para ver se estava dentro do meu orçamento, né? É complicado. É só misericórdia de Deus. Mas eu tenho um novo, que eu ganhei de presente. Inclusive ganhei de presente o novo, e é muito bom mesmo para a gente poder tirar bastante informação. Então, amados, veja bem, começamos aqui a entender quem é esse rico. Em primeiro lugar, vejam bem, ele diz assim a palavra que ele tinha vestes púrpuras, né? As vestes púrpuras. O vestia de púrpura e linho finíssimo. O que acontece, irmãos? Este rico que ele está falando, veja bem, quando Cristo salienta essas informações sobre vestes de púrpura e de linho finíssimo, Cristo está dizendo, esse homem rico é muito rico. É muito rico. Por quê? Porque a púrpura, veja bem, irmão, a púrpura, ela é uma tinta extraída de um ser marinho, ok? Então, ela é muito rara. E essa tinta, veja bem, ela não deixa o tecido envelhecido. E aí, essa tinta, ela vem assim de uma violeta, fala sobre o escarlate, né, que é um vermelho forte, tem um vermelho
profundo, né? Tem um vermelho profundo. Então, esta é chamada de púrpura. Púrpura, ok? E linho finíssimo, veja bem, era costume os homens muito ricos ter por debaixo de suas vestes, são praticamente tecidos finíssimos a ouro. A ouro. Eram tão finos que fazia uma confusão, né? Parecia uma lã, entendeu? Então, veja bem, olha como é interessante. Então, nós temos as condições desse tecido para pessoas muito ricas. E quem estava ouvindo a Cristo sabia do que Cristo estava falando quando Cristo coloca essa situação. Agora, irmãos, vou mostrar para os irmãos uma curiosidade que se encontra em Isaías 1,18. Olha assim, irmão. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que são vermelhos como carmesim, ok? Torna-se-ão como a lã. Amém? Então, vejam, irmãos, que Isaías, ele já coloca essa situação de que esses tecidos, essas vestes desse rico, é uma condição permanente. E o próprio Isaías diz, não, tá? Quando nós conhecemos a Deus, há uma transformação. Não dá algo, por exemplo, que o rei achava que ele teria aquelas vestes eternamente. Então, se a gente for para o lado espiritual, nós compreendemos que Deus fala sobre carmesim, né? Sobre esses tecidos, sobre essas condições, né? Que tem essas vestes, né? E fala que nós podemos nos tornar como lã, como realmente a verdadeira lã, brancos como a neve. Então veja, a próxima vez que você ler esse versículo, você vai entender. Por isso que ele fala sobre esse assunto. Ok? Então veja que são as vestes desse rei. Amém? Então o que nós encontramos, né? É o linho fino. Os egípcios que teciam esse linho fino.